What up y'all, girls and boys, ladies and gentlemen, Mr. Evans speaking here. Hoje o vídeo é em português, a gente está estreando um novo quadro que se chama Sei lá se vai cair no Enem. Especially today, especialmente hoje, vamos falar sobre os 10 erros mais comuns em redações, assim, erros básicos. Então, se liga aí, join the club, junte-se a nós, ative as notificações, se inscreva no canal, dá essa força aí, dá essa moral. Let's go! Ok, let's get started. Primeiro erro comum que nós vamos falar hoje é quando a pessoa usa o artigo the antes de pronomes de posse. Exemplo, minha casa fica no centro da cidade. Em vez de o aluno falar my home, my place, my house, my apartment is downtown, ele fala my house is downtown. Nope. Outra coisa, o meu amigo mora aqui. Por que fala o meu amigo? Fala meu amigo. My friend lives here. E não the my friend. Presta atenção aí. Segundo, as pessoas gostam de colocar the, às vezes, na frente de nomes próprios. Tipo assim, the Evandro, the Maria, the Antonio. Nope. Antes de nome próprio não se usa the. Assim como antes de nomes de países, desde que esses países estejam no plural, aí sim você coloca the US, the UK, mas não se fala the Brazil, tal, não. Você vai falar apenas o nome do país. Like this. O terceiro problema também tem a ver com the, porque quando eu digo algo no geral, eu não preciso colocar the. Se eu falo assim, alunos amam música em sala de aula. Students love music in class. Eu não preciso falar the students love. A não ser que eu falo os alunos da turma tal. Aí the students from the third grade. Eu posso falar the. Mas no geral não se usa. Quarto erro, falta do pronome it para reger a frase. É muito comum que a gente entenda que na língua portuguesa você pode colocar, por exemplo, está chovendo, está ventando, alguma coisa assim, para falar de um fenômeno da natureza, e você começa direto com o verbo, até o sujeito oculto, but in English, no, tem que ter alguém começando essa frase. Então, muitos alunos falam, is raining a lot. Cara, não é is raining, é it is raining. It is windy. Sempre alguém tem que vir tomando conta dessa frase. Quinto erro, falta de objeto, de pronome no final da frase. É muito comum você ver nas redes sociais, amo, adoro, adoro o quê? Amo o quê? Então você tem que colocar, tem até uma propaganda aí de uma hamburgueria muito antiga que fala assim, I'm loving it. Então esse it tem que vir no final, é um objeto, ok? A não ser que seja uma coisa muito, muito informal, mas principalmente na escrita ou numa fala legal, é legal que você coloque um pronome no final, senão fica essa frase assim, sujeito, verbo e quem mais? Nobody? Sexto erro, quando o aluno gosta de falar have em vez de am para falar sobre a sua idade. I am 38 years old. I have 38 years. Pô, eu tenho 38 orelhas, I have 38 years. Não. Então você tem que falar I am, porque a idade você está com ela. Você não tem. Não é a coisa que, foi ali no mercado, comprei mais 5 anos de vida aí. Nope, it's not like that. Okay? Então, para falar de idade, I am. Se eu estou falando de alguém, ele está com 35 anos. He is 35 years old. Outro probleminha aí com have. As pessoas adoram usar have em vez de there is ou there are. Por exemplo, você bateu lá na porta do banheiro e aí alguém fala assim, não, cara, não bate aí não porque tem gente. Aí o aluno, tradução simultânea, perfeita, literal, have people. Não é have people. There is a person there. Tem uma pessoa aí. Então, não troque there is e there are por have. Have em inglês é usado para posse ou para auxiliar do present perfect. O oitavo erro tem um pouco a ver com o sétimo, porque ele envolve essas três palavrinhas, people, person e peoples. Quando eu falo person,
quer dizer pessoa. Quando eu falo people, quer dizer pessoas. Se eu disser peoples, eu estou falando povos. Os astecas, os maias, os incas. Então, nesse caso, eu posso falar peoples. Mas eu não posso falar peoples me referindo a pessoas. Não. Nesse caso, eu tenho que falar people. E se for uma pessoa só, person. Não falo one people nesse caso. É one person, two people, e aí por diante. E se eu quiser falar de povos, peoples. Nono erro, e que é bem comum em redações, principalmente a gente está falando aqui dos iniciantes, tá? Quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa tem, ela tem um carro, e o aluno gosta de colocar direto, she have a car. E não é she have, é she has. Ela estuda à noite, she studies in the evening. Então essa flexão aí da terceira pessoa, que é a letra S, os alunos esquecem. You have to remember. Se eu estiver falando dele ou dela, na terceira pessoa, presente, tem que colocar o S no final. Ok, everyone. 10º e último erro seria quando o aluno quer narrar uma história no passado. Ele até coloca bonitinho, né? Yesterday, last night, não sei o quê, mas ele esquece de flexionar o verbo. Esquece de colocar o verbo no passado. Por exemplo, eu fui à praia ontem. É comum os alunos, numa conversação, Mister, I go to the beach yesterday. Não fala I go, fale I went. Use no passado. Eu estudei muito ontem. I studied a lot. I studied. Com ED no final, porque é regular. Se for irregular, você troca. Tem que dar uma olhadinha na tabela. Então, muito comum. Cuidado. Alright, guys. Então, essas foram as 10 dicas aí para vocês ficarem ligados. O quadro se chama Sei lá se vai cair no Enem, mas eu já posso garantir que isso não vai cair no Enem uma redação para vocês fazerem, tá? Mas é sempre legal. Entrevista de emprego, pode ter uma redação. É legal a gente tomar esse cuidado aí para escrever corretamente, porque são erros crassos e aí não rola. Se você já coloca assim, já começa mal, não fica legal, ok? So, thank you so much. Lembrem-se de se inscreverem no canal, dar essa força aí, ativem as notificações. See you around, bye bye, take care. You live in my heart.